Olá, boa tarde para vocês que estão aí chegando. Vamos esperar aqui um pouquinho, tá? Tô arrumando minhas conexões aqui, mas a gente já começa. Vamos ver aí como é que está. Eu não tá aparecendo aqui no meu note. Deixa eu só olhar aí um pouquinho, tá, gente? Patrícia, tá tudo certo aí? Você tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Aqui pra mim não apareceu, mas tá bom. Nós vamos falar hoje sobre a dualidade. Dualidade. Eu não vou entrar na questão filosófica, corpo e alma, não vou entrar nessa questão, mas eu vou entrar na questão que sempre nós estamos com dois polos, sempre duas decisões a serem tomadas. O sim, o não, o bem e o mal, o bom ou o ruim, nós sempre estamos nessa dualidade. E por isso que nós sempre estamos em um caminho de escolhas, sempre escolhendo, quer cá, quer lá. E às vezes nos perdemos nesse contexto todo e às vezes fica muito difícil. Eu digo que quando é o sim sempre é positivo. E quando eu digo não para mim, ele é negativo. E muitas das vezes, esse sim, ele está muito embasado nas escolhas e nas tomadas de decisões. Então vamos colocar aí algumas coisas para clarear mais e para a gente ver como é bom quando eu olho para um sim. Eu estou falando desse sim de possibilidades. E o não, de não querer olhar para essas possibilidades. Quando as minhas decisões ficam como se fossem amarradas, tá? Então eu vou colocar aqui o propenso na tomada de decisão, que é um sentimento, né? Então eu vou colocar o sim só para ficar mais fácil, não ter tantas palavras aqui, tá? E o não. E aí, quando eu vou trabalhando assim, o sim para minha coragem, aquela intrepidez, aquela questão que eu tô assim, ó, sem medo de errar. Sem medo de errar. Arriscando em algumas situações. Claro que quando eu falo isso, arriscando, não tô falando sempre em questões de segurança, não colocando em risco, mas sem medo de tentar, de ver como é que vai ser. E eu colocaria uma outra palavra aqui, de apostar. Vou apostar que aquele projeto, aquela minha iniciativa, aquele caminho que eu quero ir para novas descobertas, eu quero apostar nisso, que isso vai ser bom. Eu quero ao mesmo tempo, então, falar uma outra palavra, acreditar. Vou colocar aqui, acreditar. E quero colocar aqui também, quando eu acredito nisso, eu estou muito mais propensa a realizar. Olha quantas palavras boas aí quando eu estou nessa escolha, nessa dualidade, mas eu escolho pelo sim. Pelo sim da coragem, de arriscar, de ir, de romper barreiras, de me desprender e talvez uma outra palavra aqui, de desbravar um novo caminho. E às vezes há alguns impedimentos aqui, há algumas coisas aqui que me impedem. E aí eu não consigo captar, eu não consigo vivenciar isso daqui, que é pra mim, é pra todo mundo. Eu posso, mas eu preciso querer tomar isso pra mim. E aí quais são os impedimentos, tá? Que vão aqui no não. O primeiro deles é medo. Que é um medo que vai abranger muitas coisas. Medo de tentar, medo de arriscar, medo de ir e não dar certo. E daí, se não der certo, como é que eu faço?
E aí eu me preparo para um determinado projeto, por exemplo. Eu vou, tá? Mas se eu for e não der certo, ok, eu tenho a opção B. Eu tenho a segunda opção. Mas se eu não faço, eu vou ficar o quê? Estacionado. E aí eles vão se agregando. E eles vão se agregando. E aí eu vou para o desanimado. Vocês percebem? Da mesma forma que eles se juntam e eles criam força. E parece que um vai impulsionando o outro. E então eu vou. Da mesma forma eles vão sendo também agregados. E aumentando no negativismo. E aí eu vou achando, e muitas das vezes, que eu sou incapaz. E daí é melhor eu parar com tudo então, porque daí lá no meio do caminho, e aí eu vou sentir a minha incapacidade, eu vou me sentir um derrotado, então é melhor nem tentar. Então vocês vejam que o não é sempre para baixo mesmo. Faz sentido, né? Essa analogia faz sentido. E o sim, ok, para cima, positivo. Porque ele leva para cima, ele dá força. E o não, ele vai trazendo cada vez mais para baixo. Ah, Noêmia, mas será que sempre eu vou estar aqui? Não, não. Porque em alguns momentos vai estar aqui a indecisão, né? Do ir ou não ir, do ficar, do começar, sabe? Vem as indecisões. Então, claro, nem sempre a gente vai estar aqui. Em alguns momentos, isso cruza o nosso caminho. Por isso que eu falo que a dualidade, ela trabalha num caminho de escolhas. E eu sempre tenho que pensar em algo que possa me trazer uma base de equilíbrio. Tem momentos que eu fico indeciso, mas eu não posso ficar lá. Se eu ficar lá, eu não consigo olhar este lado daqui. Então, nesse sim e esse não, nós estamos trabalhando aqui nas tomadas de decisões. Tomada de decisões. E eu vou colocar uma outra palavra aqui. Quando eu permito que esse não, né, vá ficando mais latente, vá ficando mais forte, a insegurança vai aumentando. E a insegurança é um impedidor para que eu olhe para isso daqui, tá? E aí a gente fica pensando assim, gente, tudo isso aqui são sentimentos. São sentimentos que para alguns são duradouros, para outros são rápidos. E aí ele consegue passar para outra opção, na escolha desse caminho. Tem gente que é inseguro e não está inseguro. Há uma diferença. Eu estou inseguro agora de atravessar essa ponte, porque essa ponte está balançando muito. Ok, eu estou inseguro. A outra questão é eu sou inseguro. Isso significa que em todo tempo eu tenho dificuldade de resolver questões. E aí eu tenho que ter um olhar, que é um olhar interno, para esse meu mundo e perceber que há um bloqueio. Consciente ou inconsciente, há um bloqueio, porque se eu sou inseguro, se eu sou indeciso, se eu sou desanimado, há um bloqueio. Mas eu posso estar. Ah, estou desanimada, não quero ir nessa festa. Não sei. Posso até uma intuição para não ir. Então eu estou desanimada, não quero ir nessa festa. Mas eu sou uma pessoa desanimada, é diferente. Ok? E isso são detalhezinhos que eu vou colocando aqui para que a gente vá refletindo então. Aí eu coloquei um outro tópico, que seria, eu queria colocar com uma outra cor de caneta, mas eu não sei se vai fazer diferença aí, mas eu vou tentar aqui, tá, gente? Espera aí um pouquinho. Ah, mas ela tá aparecendo bem, né? Que bacana. É que a minha luz maravilhosa, um amigo do coração, um amigo que eu amo, falou assim, Noêmia, eu vou te emprestar uma luz melhor para aparecer melhor. Gratidão, tá? Meu amigo do coração. Vamos lá então. O que é que eu ganho? O que é que eu ganho aqui? E o que é que eu perco ali?
Noemi, então daí parece que eu tenho que ficar sempre na perfeição. Não, não, porque ninguém é perfeito. Quando eu quero trabalhar muito aqui, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Não, daí eu tô querendo ir pro caminho da perfeição. E perfeição, pra mim, eu só conheço um. Pra mim, perfeito é só Deus. Perfeito. Nós não, nós somos humanos, então a gente erra, tem momentos, né, de vacilos. Mas vamos continuar aqui. O que é que eu ganho quando eu prefiro olhar para esse sim? E não dar muita ênfase, ou não dar nenhuma ênfase, né? Pelo menos na maior parte do tempo, para o não. Então eu tô olhando, por exemplo, o que que eu ganho aqui? Primeira coisa, deixa eu ver como é que tá esse vermelho. Tá, eu não consigo, daí eu não vou nem mexer. Tá, eu ganho experiência. Gente, eu ganho experiência porque eu fui lá, eu apostei, eu acreditei, eu comecei a fazer um projeto, uma ação, um curso, uma viagem, uma mudança, não sei. Mas eu apostei nisso, uma mudança de emprego. As pessoas têm muito medo de mudar de emprego, muito medo de tentar, sabe? Porque, lógico, tem essa preocupação de se sentir incapaz. Então, daí, mas quando eu vou, porque eu apostei naquilo, eu ganho experiência. Pois é, eu fui lá naquele emprego, mas não era bem o que eu queria, daí eu retrocedi, eu tive que procurar outro. Ok, eu ganhei experiência. Que experiência? Não sei, podem ser infinitas. A experiência de ter sido mais centrado, de ter pensado melhor, de ter analisado. Entendem isso? Então, eu vou ganhando experiência. E essas experiências, elas vão sendo somadas. 1, mais 2, mais 3, e vamos lá, e 4, e 5. E essas são as histórias que nós temos para contar para a vida. Contar para nós mesmos e contar para as pessoas que caminham conosco. Porque as pessoas olham para nós e quando a gente tem algo para passar, elas aprendem conosco. E eu até coloquei um stories essa semana no meu Insta pessoal, que há uma troca, né? Eu ensino e eu aprendo, eu ensino e eu aprendo, e é isso que faz com que a gente cresça. E então eu tenho que ter experiências para contar, porque senão eu só vou aprender, mas eu não tenho essa capacidade, não tenho essa condição de ensinar nada, né? Aqui também eu vou renovar forças. Porque toda vez que eu vou e tô tentando e eu tive coragem, daí deu tudo muito certo, eu renovo as minhas forças. Eu vejo assim, nossa, mas como eu sou capaz, né? E eu tenho escutado muito isso. Ontem mesmo eu estive com 3 mulheres em um momento nosso, no encontro, onde a pessoa contava assim, daí eu fui, sabe, Noemi, não deu muito certo, e daí o carro morreu, e tinha um caminhão atrás de mim, e o caminhão buzinou, mas ela respirou, e ela lembrou de algumas falas minhas, e ela tomou uma postura e falou, deixa ele buzinar. E ela foi, ligou o carro, arrumou a marcha, foi e saiu. Então ela renova forças dela, porque ela teve coragem de dizer sim para ela. Sim, eu vou. Sim, eu tenho que tentar, eu tenho que buscar experiências nessa questão específica que eu tanto quero. E aí ela vai e foi renovando forças. E da mesma forma que eu renovo força, eu também vou... Gente, eu vou virar... Pera lá, porque eu não sei se tá ficando muito lá embaixo. Então eu vou voltar aqui, tá? Ganho. E eu perco. Então vamos lá. Experiência, né, que eu tinha colocado... Renovo, vou colocar renovo as forças, tá? E o que mais aí também que eu posso colocar aí? As estratégias, né? Eu posso reformular. Opa, faltou um L aí. Reformular estratégias. Vou abreviar. Estratégias. Então, desse jeito não foi legal, tá?
Eu fui, tá? Comecei uma caminhada, um novo projeto e tal, mas eu percebi que eu tinha que reformular. Aqui tem, é um ozinho. Eu tive que reformular a estratégia. Então tá bom. Então eu reinicio, eu volto. Mas eu não tenho medo de continuar. E eu vou indo, e eu vou indo. E daí quando você faz isso, você se reinventa. Não precisa falar muito, né, gente? Nessa época de pandemia, quantas pessoas se reinventaram? Vamos lá. Vou começar de novo. O que eu posso fazer de diferente? O que eu mudo nessa estratégia que não deu certo? Pelo caminho A, pelo caminho B. E vão percebendo que nós vamos nesse caminho de escolhas. Porque se eu estou vivendo, eu estou caminhando. Eu estou indo. Porque se eu parei, então eu não vivo mais. Então eu estou em um caminho de escolhas. E aí então eu posso me reinventar. E fazer algo que vai sendo diferente. E daí, o que é que eu perco? O que é que eu perco quando eu estou só no não? Não conquisto, né? Não conquisto nada. Eu não conquisto mais um passo, eu não conquisto mais uma jornada, eu não conquisto novas experiências. E daí eu posso dizer também que eu não agrego. Eu não consigo agregar as minhas histórias, porque eu fiquei ali basicamente no mesmo lugar, né? Eu não consigo daí nem criar. Né? Eu não consigo expandir, eu não consigo fazer com que os meus olhares estejam lá no futuro. Eu não tenho expectativa. De futuro. Por quê? Porque não fez nada diferente. Então vocês percebam, nessa dualidade do sim ou do não, de escolhas de sim, eu quero ir para o positivo, e quando eu consigo falar não para esse negativo, olha quantas coisas eu perco aí. Eu perco essa oportunidade de conquistar, de agregar histórias, de criar, de reinventar, né? Eu perco essa oportunidade de expectativa do futuro porque eu não consigo. Porque assim, olha o que acontece. Aqui eu vivo só no palpável. Porque aqui eu visualizo o amanhã diferente. Observam aqui, olha. Ó. Aqui eu tenho fé em algo, em alguém, em alguma coisa. Eu acredito, porque quando eu visualizo, eu estou vendo algo que não está aqui, real, palpável, não. Eu estou visualizando, porque eu estou acreditando que amanhã pode ser diferente. E quando eu vivo só no palpável, eu posso ser até um incrédulo. Porque eu não acredito. Eu não acredito nem em mim que eu possa fazer algumas coisas dessas, porque eu estou me sentindo meio amarrado. E volto lá na palavrinha bloqueio, pode ter um bloqueio aqui, por isso que está cheio de não. Então eu acabo sendo meio incrédulo. E aqui eu tenho fé que amanhã eu vou conseguir, eu vou subir mais um degrau, vai dar tudo certo e eu vou poder fazer então uma trajetória diferente, uma trajetória bem diferente. Então vocês observem que olha o que eu ganho e olha o que eu perco com isso. Então, nesse caminho de escolhas, né, nós podemos fazer diferente, sim. Tá? Nós podemos fazer diferente, sim. Adquirindo a coragem, né, sem medo de errar, apostando, acreditando, desbravando um novo caminho. Como que isso tem peso, né, gente? Às vezes a gente não para muito para pensar sobre isso, sabe? Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa
E o que me parecia era uma insegurança muito grande, porque muitas coisas mudando. E aí eu disse assim, tudo bem, é natural, a gente entende um processo de insegurança, mas eu tenho que olhar para cá, porque eu vou ter que seguir. E me reinventar e fazer alguma coisa diferente, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, eu vou ter que me apegar aqui, me agregar aqui, porque eu só tenho a ganhar. Eu só ganho. E isso é importante, né, gente? Isso é importante. Eu ganho. E eu ganho experiência. Lembrando que aqui, quando eu ganho experiência, ela vai ser até mais útil, né? Se eu compartilhar. Que foi o que eu coloquei lá no meu Stories. Eu aprendo com alguém e eu ensino. Então, eu ensino para alguém e eu aprendo com alguém. Então, são trocas de experiências, de conhecimentos, né? E que vão agregando e que me impulsionam. E que vão me impulsionando. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que são das meninas que são com dificuldade para dirigir. E é muito interessante, porque quando alguém posta lá, eu fui hoje, eu consegui, eu fui trabalhar de carro, vocês não têm ideia o que aconteceu, e vão narrando os episódios, elas fazem elas elevam essas meninas a acreditar que elas também podem apostar, acreditar e realizar. E aí a gente vai fazendo com que isso aqui não vá mais fazendo parte, né? Aquele negativo não vá fazendo parte mais da história delas. E elas comecem a visualizar o amanhã de uma forma bem diferente. Ok, pessoal? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que essa live tenha saído bem, porque eu liguei o meu Note, parece que ele tá meio contra mim nos últimos dias. Ele não me conectou para eu me olhar lá e me ver como é que eu estava. Mas eu espero que tenha sido proveitoso e a gente se vê por aí. E um grande abraço e até a próxima.